Senhor, meu amado, a paz do Senhor, minha amada, me chamo Gutenberg, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Bem-Aventurados. E para a mensagem de hoje, irei ler na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, a partir do versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com todo fingimento, ou em verdade, nisso me regozijo e me regozijarei ainda. Aguarda só mais um momento, logo em seguida nós estaremos ministrando acerca de uma mensagem da parte de Deus para o teu coração. Meus amados, quando prenderam o apóstolo Paulo, eles acharam que isso iria intimidar a igreja do Senhor, a ponto de brecar a propagação do Evangelho. No entanto, a prisão de Paulo motivou ainda mais os irmãos de Filipe a pregar a Jesus, a anunciar a Jesus com mais ousadia. E assim a igreja continuou crescendo. Não é de hoje que tentam parar, impedir que o Evangelho seja pregado. O interessante é que quanto mais se levantam para impedir, quanto mais se levantam querendo parar o Evangelho, mais se levantam servos do Senhor anunciando a Jesus com mais ousadia, e a cada dia que passa, a igreja do Senhor continua crescendo, a igreja do Senhor continua se multiplicando. Sabe por quê? Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Ela não foi estabelecida pelo homem, por isso ela não fracassa. Ela não foi comprada com ouro, com prata ou com dinheiro, com coisas corruptíveis, mas foi comprada com o incorruptível e valioso sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Quando o apóstolo Paulo ele soube que os irmãos de Filipos estavam pregando, anunciando a Jesus com mais ousadia, isso deixou ele feliz. Até porque na vida de Paulo, o tema principal das suas mensagens era Jesus. Mesmo ele estando preso, ele não queria que o assunto principal daquele momento fosse a sua prisão, mas que não parasse, não deixasse de anunciar a Jesus como Senhor e Salvador. Estando preso ou não, Paulo, ele sempre quis que Jesus fosse o centro do Evangelho, como se deve ser. Por causa do Evangelho, Paulo ele ficou conhecido, famoso no mundo inteiro. Mas em nenhum momento nós vemos Paulo querendo se vangloriar de forma alguma. Nós nos lembramos de uma passagem lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, em que estava havendo uma contenda, uma divisão entre os crentes daquele lugar. Porque uns diziam, olha, eu sou de Paulo, o outro dizia, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, diziam outros. Então Paulo disse, está porventura Cristo dividido?
Foi Paulo pregado por vós, crucificado por vós? Ou vocês foram batizados em nome de Paulo? Então Paulo ele não aceitava esse tipo de coisa. Antes ele repudiava, ele não deixava que o seu ego fosse alimentado por esse sentimento de grandeza de forma alguma. Antes eles os advertiam para que não houvesse divisão, para que não houvesse partidarismo dentro da igreja do Senhor. Porque tem muitos que tratam determinadas pessoas como se elas estivessem no mesmo patamar de Cristo. E o que é pior, que muitos aceitam, muitos querem ser vistos desse jeito, querem ser tratados dessa maneira, no mínimo serem tratados como celebridades, serem tratados como um centro das atenções. Mas nós não podemos nos esquecer que nós só temos o direito de salvação por causa do sacrifício de Jesus. Se não fosse o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, eu e você não teríamos o direito de salvação. Paulo ele tinha essa consciência que, estando preso ou não, ele foi escolhido, chamado para anunciar o Evangelho de Cristo. E quando ele estava preso, chega ao seu conhecimento de que alguns estavam pregando, anunciando a Jesus por inveja, por contenda, por rivalidade. E quando disseram isso a ele, achavam que iria aumentar o sofrimento de Paulo na prisão. Pelo contrário, Paulo disse, mas que importa é que Cristo seja anunciado de toda maneira, quer por fingimento ou em verdade. Nisso me regozijo e ainda me regozijarei. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, independente de como Jesus está sendo pregado ou por quem ele está sendo anunciado, o mais importante é que ele seja pregado. O mais importante é que ele seja anunciado. E nisso que me regozijo, é nisso que eu estou feliz. Muitos estão perdendo o tempo, a oportunidade de pregar a Jesus e estão preocupados mais em criticar A, B ou C, em criticar o louvor de um, em criticar a pregação de outra, em criticar o jeito de um pregar, porque esse grita, porque esse faz aqueles rir. Meus amados, estão deixando de lado o mais importante, que é anunciar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É claro que vocês podem até perguntar, mas é errado pregar por inveja, é errado pregar para se vangloriar, é errado pregar por rivalidade. É claro que é errado, assim como é errado fazer da igreja comércio, assim como é errado se aproveitar da lã e da gordura das ovelhas enquanto todo o rebanho está sofrendo. Mas você acha que Paulo ele não sabia disso? Você acha que Jesus ele não sabe disso? Que ele tem fechado os olhos para essas coisas? Não, meu querido, não, meu amado. Vai chegar o dia que o Senhor trará a juízo tudo isso. Ou você se esqueceu do que Jesus disse? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E muitos me dirão naquele dia, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, nós não expulsamos demônios em teu nome, nós não fizemos maravilhas em teu nome. Então abertamente o Senhor dirá, apartai-vos de mim, nunca vos conheci, vós que praticais a maldade. Então o Senhor, ele não está fechando os olhos para tais coisas. Vai chegar o dia que ele trará a juízo tudo isso, tudo que nós fazemos, todas as nossas atitudes, quer boa, quer mal, o Senhor trará a juízo. É claro que é errado pregar por inveja, é claro que é errado pregar para se vangloriar, mas ainda existem aqueles que pregam por amor, ainda existem aqueles que pregam por boa vontade, ainda existem aqueles que pregam com alegria, mas independente de como Jesus esteja sendo anunciado, de como Jesus esteja sendo anunciado, pregado, o mais importante é que Jesus seja anunciado, seja pregado. O problema é que muitos se acham detentores do Evangelho, que a mensagem ela só é de Deus quando ele prega, que a obra só é aprovada por Deus quando ele faz.
está com o mesmo pensamento errado dos discípulos quando eles ainda aprendiam com Jesus. Eles chegaram para Jesus e disseram: Senhor, nós vimos expulsando demônios em teu nome, e ele não nos segue, por isso nós o proibimos. E sabe o que foi que Jesus disse? Não o proíbas, porque ninguém faz milagres ou maravilhas em meu nome e logo em seguida sai falando mal de mim. Quem não é contra nós é por nós. Se está pregando no nome de Jesus, deixa pregar. Se está libertando no nome de Jesus, deixa libertar. Se está curando no nome de Jesus, que seja curado. Se está indo para denominação A, B ou C por causa de Jesus, que assim seja. Jesus não é exclusivo de uma pessoa. Jesus não é exclusivo de uma denominação. O mais importante é que o Senhor seja pregado, que o Senhor seja anunciado. Sabe, deixa eu te fazer uma pergunta. Faz quanto tempo que você não escuta uma mensagem, alguém dizer: Jesus voltará? Era uma mensagem que era muito dita no passado, mas hoje em dia as pessoas deixaram de anunciar tal mensagem. Sabe por quê? Porque nós estamos preocupados com as outras coisas. Nós estamos preocupados com o mínimo e estamos deixando passar o mais importante. Como Jesus, ele disse para os fariseus: olha, vocês estão coando um mosquito e estão engolindo um camelo. Estão deixando passar o mais importante. Estão se preocupando com o mínimo, com as pequenas coisas. Assim estamos nós. Nós temos que estar preparados para a vinda do Senhor. Isso é o que é mais importante. Porque o Senhor, ele descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. E nos encontraremos com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. É com isso que nós devemos ser consolados. Jesus está voltando e isso nós não podemos nos esquecer. O mais importante é que ele seja anunciado. O mais importante é que o Senhor seja pregado. Então que nós não venhamos a perder o nosso alvo, nós não venhamos perder o nosso foco, deixar de olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, meu amado, independente de quem está pregando ou por quem Jesus esteja sendo anunciado, o mais importante é que ele seja pregado. O mais importante é que a glória seja dele, a honra seja dele, o louvor seja para ele. Meu amado, que Jesus te abençoe de uma maneira poderosa. Não se esqueça que Jesus é o mais importante na minha vida e na sua vida. Que Jesus te abençoe, a você e toda a sua família. Fica na